Olá, tudo bem? Rodrigo Biffer aqui e este é o vídeo do passo número 2 dos 7 passos para o inglês perfeito, ok? Os 7 passos do mapa do inglês perfeito. Seguindo esses vídeos que eu estou gravando aqui, esse aqui é o vídeo do passo número 2, a gente vai até o passo número 7. Seguindo esses vídeos, você vai realmente se qualificar, ter a capacidade para alcançar o inglês perfeito, ok? E por quê? Por que isso é importante? Por que é necessário a gente seguir esse passo a passo e passar por tudo isso para realmente se qualificar para ter o inglês perfeito? Bom, é muito simples de explicar isso. Veja bem, imagine que você tenha, é mais ou menos como se você tivesse ali, fosse escovar os dentes e você tem uma escova de dente, a pasta, tudo certinho ali, porém você não tem o fio dental. E aí você escova os dentes e realmente no final você pode escovar bastante, enfim. Com certeza, se você não usar o fio dental para a higienização dos seus dentes, você só usar a escova de dente, você vai ficar com os dentes ali quase perfeitos, certo? Quase limpos, vai ficar bom ali, aparentemente. Porém, pode ser que não fique perfeito. Por quê? Porque vai ter, para você poder higienizar ali no meio dos dentes, realmente a necessidade. É uma coisa essencial, você precisa usar o fio dental. Bom, fazendo aqui uma analogia comparando, as técnicas que eu ensino no mapa do inglês perfeito, principalmente a TACS, técnica de agrupamento dos canais sensoriais, são para o seu inglês como o fio dental é para os seus dentes. Ou seja, comparando aí, como que você garante que você vai ter uma limpeza perfeita dos dentes? Sem o seu fio dental é impossível, porque você realmente não teria como ali limpar no meio dos dentes. Então, essa é a forma de você entender o quê? Que as técnicas que eu estou propondo a ensinar para você aqui nesses 7 passos são técnicas que são tão essenciais para você chegar no inglês perfeito como o fio dental é essencial para você chegar numa higienização perfeita dos seus dentes. Quer dizer o quê? Que você pode estudar inglês, realmente você pode estar exposto a várias fontes ali de informação, você pode se esforçar, realmente aprender e pode aprender muito bem. Porém, para você chegar no inglês perfeito, você vai usar algumas técnicas mentais, que foi o que a gente falou no último vídeo, e isso vai ajudar você a perceber as nuances ali do inglês e começar realmente a associar, fazer associações usando os seus 3 canais sensoriais. A definição vai ser no próximo vídeo, que a gente vai entender exatamente como definir o que é o inglês perfeito para você. Porém, você vai ter esse modelo que você está buscando e você vai realmente vai fazer vai passar por todos esses passos para chegar nesse modelo de inglês perfeito. E isso realmente é mais do que apenas o inglês fluente. A pessoa pode ter o inglês realmente ali fluente, conseguir conversar, mas não perfeito. E essa é a diferença, então, né, que a gente vai entender um pouco melhor ainda no próximo vídeo, que eu vou falar mais sobre isso, do inglês, da diferença do inglês fluente e o inglês perfeito, que realmente é um nível que algumas pessoas almejam, buscam, e outras pessoas gostariam, mas não sabem que tem a capacidade dentro delas. Então, quer dizer que algumas pessoas podem ser fluentes, mas ainda não ter o inglês perfeito. Exato. Por exemplo, as pessoas às vezes elas têm uma fluência, conseguem manter uma conversa ali em inglês, né? E realmente está ótimo, estão avançando no seu nível de inglês, porém, sentem que ainda precisam melhorar. Puxa, eu preciso melhorar minha pronúncia, preciso saber, né, mais palavras, aumentar meu vocabulário, minhas expressões precisam ser mais parecidas com realmente os falantes nativos, meus phrasal verbs, né, idioms. Enfim, há uma gama muito grande de detalhes que você vai realmente perceber que podem fazer diferença entre o inglês, que, tudo bem, está fluente, mas pode ser melhorado, e os degraus que você precisa passar para chegar ali no inglês perfeito. Porém, você só vai perceber essas nuances, perceber essas coisas à medida que você usa algumas técnicas, que é as que você vai aprender aqui, técnicas mentais, e a TACS, né, a técnica de agrupamento dos canais sensoriais é a mais poderosa, porque ela vai dar para você um hábito de realmente associar
canais sensoriais que vai fazer com que você aumente a sua capacidade, né, mental de aprender por meio de movimentos e sons e visualizações. E isso vai fazendo você perceber o quê? Que realmente você tem como melhorar, e aí você, usando essas técnicas, torna a sua mente capacitada para chegar a realmente esse inglês perfeito. Na época eu tinha 19 anos, que eu realmente foi a primeira vez que eu saí do país, que eu fui para a Inglaterra. Eu estava indo para lá para ficar um mês lá, estudando, né, no sul da Inglaterra, numa casa de família. Eu estava indo para aprender inglês, eu estava indo para lá para fazer um curso de inglês. Porém, eu queria já aproveitar o máximo possível. Isso é uma dica. Se você vai para um outro país para fazer um curso de inglês, quanto mais inglês você já sabe, mais você aproveita o curso. Você tem a curva de crescimento ali exponencial. Quando você realmente está no básico, você aprende um bom tanto. Porém, se você já estiver em níveis mais avançados, você consegue absorver muito mais. E não só das aulas, mas, né, da vivência ali no outro país. Então, como eu estava para ir para a Inglaterra e estava muito animado, muito feliz de ir para lá, eu recebi as informações da casa de família onde eu ia ficar e liguei então para a casa deles lá para conversar, né, com eles. E puxa, né, deu aquele nervoso, né, vou ligar para conversar com uma pessoa na Inglaterra, como é que vai ser? E conversando ali, tentando, né, formar as minhas frases, né, naquela época o meu inglês era um nível, não era avançado ainda, mas eu já tinha uma fluência, né, tinha fluência, mas meu inglês não era perfeito. Então naquela época eu consegui conversar ali com a landlady lá, com a dona da casa, né, uma conversa rápida por telefone. Porém, durante essa conversa, algumas vezes teve uma palavra que ela falou, e ela falou aquela palavra algumas vezes e eu realmente não entendi. E eu não consegui entender o que significava aquela palavra que eu ouvi ela pronunciar ali algumas vezes durante essa conversa. Bom, chegou o dia de ir para a Inglaterra, realmente cheguei lá na cidade onde eu ia ficar, né, no sul da Inglaterra, cheguei até a casa de família, né, encontrei pessoalmente com essa mesma landlady, com a dona ali da casa, e ela me recebeu então, conversando comigo ali, primeiro dia, né, ela estava sempre recebendo estudantes, né, um estudante na casa dela, e aí tinha inclusive uma mala ali de um estudante que estava saindo no dia que eu cheguei, enfim, e aí ela deve ter esse hábito, né, de realmente apresentar a casa, mostrar as coisas, onde ficam, enfim, onde que eu ia ficar. Durante essa conversa com ela continuava de vez em quando falando aquela... E eu reconheci que era a mesma palavra, o mesmo som, e eu pensava, mas o que é essa palavra que ela fala? Só que aí, conversando ali pessoalmente, no contexto, depois dela falar algumas vezes, chegou uma hora que eu entendi. Falei, é isso que ela tá... Essa palavra que eu não estou entendendo era, pasmem, né, a palavra mais comum da língua inglesa, que é ok, porém pronunciada com o sotaque do sul da Inglaterra, que fica mais ou menos assim, ok, ok, ok. E quando ela pronunciava, geralmente ela falava ok then, na pronúncia, né, do sul da Inglaterra ficava ok then, ok then, ok then. E para mim, né, 19 anos, eu tinha aprendido inglês ali em escolas de inglês apenas, para mim aquilo soava como alguma coisa como Kai, ou Kai, mas não é, na verdade não é okay que ela estava falando, mas é ok. Só que a letra K, ou seja, o som A, no sul da Inglaterra, tem um som muito aberto, né? Para ter uma ideia, quando eu joguei basquete ali com os filhos dela, que eram mais ou menos da minha idade, no quintal ali da casa, eu lembro direitinho que quando eu falava o número 8, né? Então, você chegou em 8 pontos ali, a pronúncia não era a pronúncia que eu tinha aprendido no Brasil, que era 8, está correta, 8. Porém, no sul da Inglaterra, a pronúncia era mais aberta, era 8, 8, 8. Parece até alemão falando, né? Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles estão falando 8, como a gente estava acostumado a ouvir. Porém, com o som realmente aberto, eles falam 8.
né? Então, ok, ok, que a gente está acostumado a pensar, né? Ok. Quando ela pronunciava ok, ok then, ok, porque é o sotaque deles, do sul da Inglaterra ali. Ou seja, para uma pessoa que vive ali, que precisa entender, se comunicar ali no sul da Inglaterra, meu inglês não estava perfeito, porque eu não conseguia entender uma palavra básica como ok. E aí, depois de algumas vezes que ela falou ok then, ok then, ok then, ok, 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 esse ok que ela tá falando, que eu pensava que era ok, realmente era ok. E aí eu fui ouvindo outras pessoas realmente pronunciando inglês ali nas ruas e outros locais, e realmente eu vi que o som A fica bem aberto, parecido com I, mas não chega a ser I, lógico, né? I, uma coisa assim bem... Uh, você tem que conhecer o sotaque ali daquela região da Inglaterra para poder entender. E por que eu estou contando isso? Porque realmente foi uma situação em que eu tinha um inglês fluente, conhecia até a palavra que ela estava falando e não conseguia entender porque eu não estava acostumado com aquele sotaque, né? Foi, lógico, por alguns minutos ali, a partir do momento que eu entendi, aí eu passei e isso foi uma experiência muito, muito rica, assim, de ter passado um mês que eu passei na Inglaterra, realmente, naquela época que eu estava interessado em aprender inglês, me deu realmente uma grande vantagem ali de poder ir para as aulas todos os dias, realizar aulas e aprender muito ali com aquele povo, naquela cultura maravilhosa que eu gosto muito, né, do sul da Inglaterra, e realmente foi uma experiência incrível. Mas olha só, uma história que mostra ali bem essa diferença, né, de você achar que sabe alguma coisa, mas na verdade, para aquela situação, eu não sabia, mesmo sendo uma palavra simples, ok? Então eu já pus aqui o número aqui, então, do passo, motivação, o foco principal, que é o porquê. Então a gente vai entender o porquê é importante a gente chegar no inglês perfeito e não apenas inglês fluente. E, logicamente, aí a sua motivação é o resultado final e mais importante deste passo. E vamos então entender aqui quais são os subpassos que a gente precisa para não apenas ficar motivado, mas estar alinhado aí, motivado e alinhado com aquilo que a gente viu no passo 1 para poder depois continuar rumo ao inglês perfeito. Então, como nós já havíamos falado no vídeo 1 sobre os insights, então a gente vai começar esse passo 2 aqui com um grande insight que a gente vai, um entendimento profundo que a gente vai ter, que vai servir da base para começar esse passo 2 aqui. Então, para ficar bem claro, deixa eu contar para você o que aconteceu comigo quando eu era adolescente, aí, acho que foi mais ou menos um pouco mais novo da época que eu fui para a Inglaterra, talvez. Minha mãe, ela chegou para mim e falou: Rodrigo, eu vou agendar uma consulta para você. E ela agendou lá, eu não lembro agora exatamente o nome, nem exatamente quem era a pessoa, mas era um terapeuta, um profissional ali, que supostamente nessa consulta ele ia me ajudar, né, psicologicamente ali, com algumas questões, e eu aceitei, tudo bem, né, vamos lá então nessa consulta aí do tal terapeuta, né, que eu fui, né, passei, minha mãe marcou para mim, eu fui lá no dia, e bom, realmente ele deve ter falado várias coisas importantes, que deve ter me ajudado, mas o mais importante de tudo que eu lembro é um detalhe que é o que realmente aconteceu naquele dia, que foi muito interessante. E ele fez o seguinte exercício comigo, né? Ele falou: então vamos lá, levanta, fica de pé e abre seus braços, né? Fiquei de pé com os braços abertos assim. E aí ele falou: agora você, sem sair do lugar ali, sem tirar os pés do chão, você vai girar o seu tronco com os braços abertos o máximo que você puder. Então, na verdade, era o que ele tinha me pedido para fazer ali. Eu tinha que ficar de pé com os braços abertos e girando meu tronco, né, o máximo até o meu limite, né, o máximo que eu pudesse. Então, é como se fosse assim, né, você tá... e aí ele me falou: você vai até o máximo que você puder e onde a sua mão estiver apontando, você olha e marca ali o ponto que é o seu limite, o máximo que você puder. Então foi o que eu fiz. Eu fui girando o máximo que eu pude, né? E no momento que eu realmente cheguei no meu limite, que eu falei: bom,
aqui é o limite, né? Cheguei no limite. Eu marquei um ponto ali na parede, na sala, falei, é ali, né? E ele pediu para mim ficar no local ali, não tirar os pés do chão, no mesmo local, né? Continuar ali. E ele falou, bom, marcou o ponto? Sim. Esse é o limite máximo que você conseguiu, que você consegue, né? Na verdade, girar o seu corpo, girar o seu tronco. Agora, eu quero que você imagine que você conseguiu, que você conseguiria, no caso, girar o seu corpo até aquele ponto ali. Mostrou um ponto bem depois do ponto que eu tinha marcado como ponto limite, onde eu conseguia chegar, né, girando o meu corpo. Então eu imaginei. Daí, até aí tudo bem, certo? Imaginação. Depois dessa fase, ele também agora, imaginou? Imaginei. Então agora você, aí no mesmo lugar, vai fazer o mesmo exercício, vai realmente girar o seu tronco no máximo, porém, agora eu quero que você chegue naquele ponto lá. Ué, mas como? Você quer que eu continue girando sem tirar os pés do chão? E eu vou chegar naquele ponto que é muito além do meu limite? Ué, não dá, certo? E ele só me deu essa instrução, certo? Você não pode tirar os pés do chão, mas você agora continua, né? Eu falei, bom, não dá, cheguei no meu limite. Mas como ele estava pedindo, insistindo que eu continuasse, e eu já tinha imaginado, né, alguns segundos atrás, o que eu fiz? Fiz um esforço maior. Eu abaixei, né, abaixei meu quadril, dobrei o joelho, abaixei o quadril, e no momento que eu fiz esse movimento de realmente poder, aqui era o limite, mas realmente se eu puder mexer o quadril, e mexer o joelho, né, mas sem tirar o pé do chão ainda, eu realmente podia forçar, né, quase morria assim, e o que aconteceu? Sem tirar o pé do chão, girei o corpo, mais forcei, cheguei no ponto que ele tinha falado para chegar. E aí, qual que foi a lição? Cheguei ali. E o que ele quis mostrar para mim? Por que será que a gente, às vezes, pensa que alguma coisa não é possível, quando na verdade é possível? Né? Você pode dizer, puxa, mas você fez um movimento diferente, você abaixou o corpo, girou mais o quadril, né? Você fez um esforço muito maior. Mas na primeira vez ele não tinha me dado essa restrição. Ele só tinha dito, vai até o seu limite, certo? Mas e não pode tirar os pés do chão. E na segunda vez, a instrução é a mesma. Porém, na segunda vez, a instrução foi, avance, continue, passe o seu limite. Mas se é um limite, é onde eu não consigo, né? Então, qual que é a lição que eu aprendi com isso? Com a mesma regra, só de eu ter me esforçado mais e por eu ter imaginado aquilo, né, segundo ele, eu realmente tive a motivação de falar, bom, deixa eu tentar, vamos ver se é possível. E constatei que foi possível. E aí, qual a lição que a gente pode aprender com isso? O insight que eu quero que você entenda aqui nesse segundo passo é exatamente esse, que a nossa capacidade é muito maior do que a gente imagina. Normalmente nós temos alguma forma de limitar a nossa capacidade, ou de entender que a gente tem limites, quando na verdade muitos deles não, né? Talvez todos, não quero generalizar, mas muitos deles podem ser ultrapassados. Depende apenas do nosso esforço. Ou seja, é possível, ok? Então esse é o insight que a gente tem que ter aqui. Então, aqui, segundo insight, seu potencial é muito maior do que você imagina. Talvez agora você vai ter que confiar em mim e acreditar em mim. Mas, nessa jornada que você está se propondo, tomou a decisão, você tem um objetivo, ou seja, um resultado final. Lembra do resultado final? Você tem um destino para chegar, que é o seu inglês perfeito. Então, nesse passo agora, você só vai ter motivação para continuar se você tiver o conhecimento profundo disso, de que, na verdade,
o seu potencial, e eu estou aqui especificando o potencial aí de falar inglês, de ter o inglês perfeito, é muito maior do que você imagina. E eu posso falar isso com tranquilidade, por quê? Porque as chances são de que você ainda não explorou todo o seu potencial, né? De acordo com a forma que eu vou explicar aqui, usando seus canais sensoriais. Então, esse entendimento de que o seu potencial realmente é muito maior do que você imagina, vai trazer qual consequência? Bem, a consequência óbvia é que, então, é possível, assim como eu, ali no exercício ali que o terapeuta mandou eu fazer lá, eu descobri que realmente era possível, algo que eu antes achava impossível. Então, é uma quebra de paradigma assim, que você vai ter aqui, que você vai realmente entender. Puxa, de repente passa a ser possível. Então, chegar no inglês perfeito é possível. Então, o próximo subpasso aqui dentro do passo 2 é saber que ter o inglês perfeito é possível. Ok? E agora, a parte final, então, deste passo é o que eu chamo da fórmula da motivação. Então, para você alcançar a motivação certa para aprender inglês, eu vou apresentar aqui os elementos necessários, que é o que a gente já vem falando aqui, que é o que eu chamo de fórmula da motivação. Aqui está, então, a fórmula da motivação. Então, quais são os elementos aqui que a gente vai precisar para garantir que esse passo a gente saia com o resultado certo, que é o resultado que você vai ter essa motivação realmente para aprender inglês. Então, saber que o seu potencial é maior do que você imagina, né? Então, ter esse conhecimento, puxa, então, realmente, eu posso passar alguns limites e ter um potencial maior do que eu imagino. Sabendo isso, sabendo que ter um inglês perfeito é possível, você não vai ter motivação de continuar essa jornada se não tiver esse conhecimento. Saber que realmente é possível chegar no inglês perfeito. Saber que você tem um potencial oculto. E aqui é parecido, mas é diferente, ok? O potencial oculto é uma coisa específica relacionada a algo que você já tem, porém você não utiliza completamente, por isso é uma coisa que está oculta, que você realmente não tem ali aproveitado o máximo. Mas ele já existe, que é o que você vai entender nos próximos passos. Quando chegar lá no passo 5 da exploração do onde você vai pôr realmente as suas energias, que são os seus canais sensoriais. Então, se você já tem estudado inglês, já estudou, estuda inglês, você tem um potencial muito grande, porém, tem um potencial que você é oculto. Eu já falei isso há pouco tempo atrás, que você realmente não conhece, não explorou ainda todo esse potencial. Por isso ele é chamado potencial oculto, okay? Que é relacionado aos canais sensoriais. E aí, a gente vai entender mais pra frente. E o último aqui, o último elemento, então, da fórmula aqui, que você como se estivesse somando esses conhecimentos, é conhecer o seu real objetivo. Esse objetivo real, que eu estou falando aqui, um objetivo maior, é muito pessoal. Se alguém te perguntar assim, puxa, por que você quer aprender inglês? Por que você quer ter um inglês perfeito? Você pode dar uns objetivos, a princípio, bem, eu quero ter fluência em inglês, quero ter essa experiência. Alguns motivos ali pelos quais você realmente quer. Mas existe um objetivo maior por trás desses objetivos. E esse objetivo maior, ele é muito pessoal, e muitas vezes as pessoas não pensam muito nele, ou não param para pensar, né? E às vezes, lembra que a gente está falando o quê? Sobre motivação. A motivação é algo interno que vem dentro de você. Se você tiver ciência, assim, tiver consciência mesmo de qual é esse objetivo por trás do objetivo, ou seja, o objetivo é aprender inglês, ter o inglês perfeito. Porém, existe um outro maior, pessoal, que faz você ter motivação para buscar aquilo. Então, assim, o que você vai alcançar com isso, o que você mais almeja,
você mais quer na vida, esse é o seu objetivo maior. Então, você ter esse real, conhecer esse real objetivo vai somar, vai ser um fator a mais. Se você tiver essa consciência, vai somar um fator a mais aqui para essa fórmula, então, da motivação ficar mais forte. E aí, somando esses conhecimentos, o resultado é isso, mais isso, igual a sua motivação. Então, essa é a essência aqui do passo número 2, importantíssimo na sua jornada rumo ao inglês perfeito, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Peço para compartilhar esse vídeo, curtir ali, enfim, comentar o que você está achando até aqui, né? E passar para as pessoas realmente que você sabe que gostariam, que poderiam aproveitar essa jornada dos 7 passos do inglês perfeito, ok? E ficamos por aqui. A gente se vê no passo número 3. Até lá!